E o resto nós continuaremos a discutir. Desculpe aí a interrupção. Hoje as coisas não estão funcionando bem do ponto de vista da tecnologia. Então, como eu falei, a Dilma, na verdade, comete um estelionato eleitoral. Ela promete uma política muito à esquerda e logo no primeiro ano ela cede às pressões da burguesia e adota uma política de austeridade fiscal. Quando ela tenta reverter, já era tarde demais. Ela tinha perdido a sua base parlamentar, que estava calcada no Centrão, que na verdade refletia a preocupação da burguesia no achatamento das suas taxas de lucro, e perde sua base social. E ela cai, ponto. De lá para cá, veio Temer, com a reforma trabalhista, que precarizou cada vez mais a nossa vida. Eu já falei isso num vídeo que ainda não está no ar, mas estará. Depois Bolsonaro, com a reforma da Previdência, ele talvez fosse, ele provavelmente iria à frente, mas ele foi abortado pela pandemia. E vem Lula 3. Lula 3 tinha a chance de, apesar de ele ter prometido, estatizar aquilo que tinha sido privatizado, como a BR Distribuidora e a própria Eletrobras, ele não faz isso, ele sanciona, inclusive, a privatização da Eletrobras, e fica na picanha, na cerveja, que está cada vez mais difícil para o trabalhador adquirir. Implementa novamente, uma política neoliberal, só com uma política neoliberal mais austera e sem o impulsionamento do boom das commodities. E aí nós enfrentamos um cenário social até mais difícil do que eu diria da época do Fernando Henrique Cardoso. Pode chocar alguns, principalmente a ala mais radical do petismo, a ala psiquiátrica, mas é verdade. Não, nós estamos com 7% de desemprego. Não, cara, nós estamos com 40% de empregos precários, de ocupação. Emprego e ocupação são coisas diferentes. Nós estamos vivendo uma epidemia de pejotizações, de pulverização dos direitos trabalhistas. Mais uma vez, eu discuto na frente. Mas o que é mais importante é quais foram os movimentos reais da sociedade, que frações da sociedade, das classes sociais, se moveram em torno desses acontecimentos históricos que giram em torno da eleição. Lá para trás, a burguesia financeira, a clássica, representada pela Febraban, foi a última que largou a mão da Dilma. Por quê? O Lula mesmo disse. No governo dele, os banqueiros nunca ganharam tanto dinheiro. Óbvio, executou a política neoliberal, liberou o mercado financeiro para operar da forma que quisesse, e é óbvio que eles iam ganhar dinheiro. O agronegócio, ele se dividiu. Não porque ele tivesse sido prejudicado pelos governos do PT, mas muito mais por uma motivação de maiores ganhos com a extrema-direita. Porque a extrema-direita ela é a favor, continua sendo a favor, de uma maior desregulamentação, por exemplo, das leis ambientais, que foi exatamente o que aconteceu no governo Bolsonaro, por exemplo. Claro que aí há uma importância do pensamento conservador, mas essa é uma outra discussão, é uma discussão sobre o fascismo brasileiro, que não é novo. Vamos só lembrar que o maior partido fascista fora da Europa aconteceu aqui no Brasil, eram os integralistas. Então o fascismo não é novo na história brasileira. A classe trabalhadora, ela é mobilizada, movimentada pela essa figura carismática, que é o Lula, e pelos benefícios que ela recebeu no passado
e por uma certa memória afetiva, e esse é um tema muito interessante que nós discutiremos, falar da psicologia social, né? Mas de uma memória afetiva positiva em relação ao Lula. Então ele prometeu picanha e cerveja, eu não sei nem o que significa reestatizar a BR Distribuidora. É o Lula falando que eu vou ter picanha e cerveja, eu vou votar nele. Assim aconteceu. E do outro lado também, o Lula é um ladrão que escapou da cadeia, etc e tal, mas muito movido ou por um fato concreto de perda materiais à burguesia, né? Ou por a impressão de uma perda concreta de bens materiais, que é a pequena burguesia, classe média branca, racista, né? Tão racista quanto a da Argentina, que nós temos aqui no Brasil. Essas classes sociais estão envolvidas nessa eleição. Então nós temos uma parte do sistema financeiro com Lula, uma parte com Flávio Bolsonaro, grande parte do agronegócio com Flávio Bolsonaro, justamente por conta dessa desregulamentação do ambiental, entre outras coisas. Uma pequena parte com Lula. Os varejistas estão com Lula, que as leis que ele aprovou os beneficiam. Tem a escala 6x1, mas a escala 6x1 cada vez parece mais perto do naufrágio do que qualquer outra coisa. Isso aí afeta os varejistas, em princípio, negativamente. Nós temos experiência no mundo de que isso não é bem assim, mas é outro assunto. E uma classe média, camadas médias, que vão das menos até as mais capitalizadas, vamos dizer assim, entre 3 salários mínimos até 15 salários mínimos, 15, 20 salários mínimos, que tende a Flávio Bolsonaro. Enquanto aqueles que ganham 1 ou menos salários mínimos, 2 ou menos salários mínimos, tendem a Lula. Por os motivos que eu expus aqui, mas a questão fundamental, e que eu coloquei no outro vídeo, e aí? O quão positivo é votar no Lula em relação ao Flávio Bolsonaro e vice-versa? O cenário não me parece ruim, não me parece bom, me parece um cenário de aprofundamento das políticas neoliberais, que são, no fundo, vou repetir aqui, uma restauração de poder de classe da burguesia. Os dois têm o mesmo projeto. Podem diferir nos métodos, e a gente pode classificar o Flávio Bolsonaro como um fascista, e um fascista inaceitável. Por outro lado, o neoliberalismo, ele anda de mãos dadas com o fascismo, sempre andou. Vou citar um exemplo aqui, Hayek, que era um grande defensor da liberdade de expressão, desde que ela fosse colada com a liberdade de propriedade, né? Propriedade de empreender e ganhar dinheiro às custas dos outros. Chegou no Chile de Pinochet e disse, talvez a gente tenha que ter uma ditadura para implantar a liberdade. Vocês entenderam? Eu não, até hoje eu não entendi o que o Hayek quis dizer. Mas é isso. É o terceiro vídeo, é melhor parar, né? É melhor parar. E na quinta-feira, fazer uma live com o Eduardo, vamos ver se dá certo. Vamos ver se eu não faço besteira aqui, como fiz 2 vezes hoje. E obrigado para quem assistiu, se curtiu, se gostou. Por favor, dá um like, inscreve no canal. Eu estou voltando com uma certa sede de fazer vídeos. E sempre
tentando me preparar para fornecer o melhor material que eu puder. Ok? Bom sábado para todo mundo.